Celito, olha, preste minha atenção nessa notícia, porque você pode se dirigir até a essa creche. Quem sabe a gente encontra mães ali. Porque o Ernesto vai trazer, logo no começo do programa, marcas de mordidas e agressões em crianças deixam pais preocupados. E o Ernesto vai trazer os detalhes e o Luquinha vai colocar as fotos. Taparam o olhinho da criança aí, né? Taparam, né? Para que vocês possam ver o que está acontecendo. E por que as mães estão extremamente preocupadas com a situação. Conta a história, Ernesto, vai lá. As marcas que estão em várias partes do corpinho da criança, como mostram as fotos, são evidências de que as coisas não estão correndo conforme os pais esperam. Muitas crianças que frequentam o Centro de Recreação Maria Magalhães, lá no Vale do Sol, estão regressando para casa com essas marcas. São mordidas e agressões trocadas entre as próprias crianças. E quando os pais reclamam, a diretora alega falta de funcionários. Para os pais, não dá para ficar tranquilo sabendo que uma criança pode sofrer um ferimento grave em partes mais sensíveis das crianças, como os olhinhos, por exemplo. As fotos falam por si só. Olha, e as fotos estão aí, olha, é mordida, são agressões de criança contra criança, não são professores que agridem as crianças não, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, não é nada disso. Então, são crianças, olha aí, ó. Dê uma olhadinha, Luiz Antônio, é no rostinho, é na perninha, é na barriguinha. Quer dizer, as crianças estão em permanente conflito com criança é criança, sabe? Você pega um brinquedo, ela não quer que pegue o brinquedo, ela ataca a outra, sabe? Então, tem tudo isso em creche. Agora, é por isso que tem que ter pessoas com olhares atentos. Agora, a diretora vem e se defende, dizendo, olha, eu não posso fazer milagre, eu não tenho o número de professores suficientes. Porque eu gostaria que o Celito, ele fosse até a creche, quem sabe a gente encontra as mães ali, e quem sabe, né, a gente possa até delinear alguma entrevista com alguém que possa estar ali. E ontem, Luiz Antônio, eu recebi muitas manifestações de professores que ficaram sabendo dessa história. Parece que o Marquese deu uma colocada na questão, de mais de 256 professores que estão aprovados no concurso público que foi feito, e parece que foi suspensa a contratação por causa das eleições, né? Então, suspensas as eleições e não deu tempo da prefeitura contratar. Agora, eu creio que a atual administração deve fazer uma revisão urgente de uma situação como essa, porque uma criança tem toda a razão, a mãe que nos escreveu, dizendo, olha, a minha preocupação é que pode passar, olha aí, pertinho do olho, essa criança sofreu. Então, a gente tem, Luiz Antônio, que preservar a integridade das crianças dentro de uma creche. Madalena, é preciso muita tranquilidade quando se depara com uma situação assim para não cometer nenhuma injustiça, né? As mães precisam ter consciência de que esse comportamento, essa fase das mordidas, é uma fase considerada comum entre as crianças. Nessa idade de creche, 2, 3 anos, né, é um comportamento que acontece nessa convivência entre as crianças, o que não significa que a professora esteja desatenta ou que a creche falhou em não olhar essas crianças. Há no CRs uma professora para grupos de 12, 15 alunos, muitas vezes, 10 quando é uma idadezinha menor, e mesmo assim você não consegue, você não tem 10 braços para segurar 10 crianças, você vira as costas aqui, 2 que estão brincando ali se desentendem, um taca o brinquedo no outro e um morde o outro. Isso é normal, as mães não precisam se voltar contra a creche necessariamente. É claro que você tem que avaliar a gravidade da situação, entender se a professora está com os alunos na classe, porque essa é uma realidade, Madalena. Eu sinceramente acho que os pais têm que ter compreensão. Agora, não é sintoma necessariamente de professor relapso ou de falta de estrutura. Não. Você está dizendo que tem toda a razão. Ninguém tá. Eu estou dizendo que é verdade mesmo. Isso aí, qualquer pediatra, qualquer pessoa que conhece o comportamento infantil vai dizer isso que você disse. As crianças têm nessa idade essa mania de morder. Primos em casa fazem isso. Agora também fazem. Quando a diretora vem e diz que isso está acontecendo,
sem que haja um controle por parte e por falta de professores, então aí a situação já... Tem que analisar, viu, Madá? Por exemplo, será que tinha algum professor que estava aposentado, que foi naquela leva que teve demissão? Será que isso é um caso isolado? Só aconteceu com essa menina ou já teve outros casos nessa creche? Será que essa creche, em relação às outras, está com um número de funcionários bem menor? Ou está dentro da normalidade? Por isso que é importante a gente ver. E também não foi só uma mordida, né? Se foi uma mordida isolada, de repente... É a mesma criança em todas as fotos? Então, em todas as fotos? Aí você fala, foi 3, 4 mordidas. Então, provavelmente ela ficou um período muito grande sozinha, sem essa orientação da professora. Pode ter acontecido alguma coisa. Porque você faz uma mordida ali, a criança grita, chora, a professora vai lá, vê o que aconteceu. Agora... várias mordidas como essa, pode ser que tenha uma coisa que durou mais tempo, por isso que a gente tem que entender tudo. Não foi num dia só, ou de repente as marcas podem ser de um dia, do outro. Porque num dia só não seria normal. Uma mordida dessa, a criança reage, chora, chama atenção e aí separa os dois. Agora, se for no mesmo dia, 4 mordidas... É por isso que eu gostaria que o Celito fosse até lá, e se alguma mãe, a escola qualquer... É lá no Vale do Sol. É do Vale do... creche do Vale do Sol, né? O nome da creche é... Tava aí na matéria, né, com o Ernesto. O nome da creche é Maria Enaura. Maria Inaura, né? Enaura, né? Enaura, né? Acho que o Lucas tem até depoimento sobre o assunto aí, Lucas. Chegou alguma manifestação sobre esse assunto? Sim, Luiz, chegou um depoimento. E olha só, se realmente se confirmar isso, é muito preocupante. Ó. Estamos sem funcionários. Já mandamos e-mail para a Secretaria da Educação relatando a situação. Tem educadora cuidando de mais de 40 crianças. Ô, louco, aí não Essa menina foi mordida, era para estar no CI. De forma errada, colocaram ela na 3ª etapa com alunos maiores. Isso é um erro. A criança que mordeu nitidamente tem algum distúrbio, mas a família é negligente e não leva ao médico para ter um laudo e medicar a criança. Não é a primeira vez que isso acontece e nem que vaza nas redes sociais. E aí é um depoimento de uma pessoa que prefere não se identificar, mas que trabalha lá dentro. Você tá vendo que a coisa já começa a ganhar outro volume, depoimento, né? por escrito, não tem fala não, né? É por escrito, madame. Não pode deixar uma criança muito maior perto da outra e não ter essa visibilidade, essa orientação, né? Todas as mordidas no mesmo dia, como o pai está afirmando aqui, é realmente atípico. É realmente atípico. Secretaria 40 crianças com um só cuidador... também é um absurdo. Exato. A creche tem que ser interditada numa situação como essa. Não dá para alguém cuidar de 40 crianças. É humanamente impossível. O Celito está se dirigindo lá para a creche. Se alguma mãe estiver nos ouvindo e mora próxima à creche, quiser ir lá conversar com o Celito, porque o Celito vai tentar conversar com alguém que possa nos passar informações a respeito. E a Secretaria da Educação, se tiver a decência e a vergonha na cara, como eles não estão tendo a vergonha, a secretaria nenhuma desse governo, explica a população. Não é a Madalena que quer, não é o Luiz Antônio. Então tem que ter a decência e a vergonha na cara de vir com uma nota explicando a população. Eu gostaria de conversar com o secretário, o que vai ser feito. Há quanto tempo vocês têm aí 256 professores aprovados? Quando vocês vão começar a chamar os professores? Não é verdade, não? Então tá aí. Porque já estamos em fevereiro, já estamos no 2º mês de administração. Já era tempo de se analisar os pedidos que existem ali, né? Então é isso aí. E tem o seu Joseval, que é o pai de uma das crianças. É o pai dessa criança aí? É o pai dessa criança, madame. Seu Joseval, a gente ficou em dúvida aqui se essas marcas do seu filhinho, isso aconteceu tudo num dia só ou apareceu na segunda-feira com uma marca na perninha, na terça-feira apareceu com a marquinha no rosto, na quarta-feira... O que aconteceu? Como é que o senhor nos revela o que teria ocorrido com a criancinha? Por favor, bom dia. Oi, Madalena, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, seu Joseval, bom dia. Madalena, eu agradeço essa oportunidade porque não é fácil para um pai ter sua filha de 3 anos agredida, onde que era para ela estar protegida, né? Esse ataque, infelizmente, aconteceu tudo ao mesmo tempo, tudo ontem. Estou aqui, eu peço desculpa, estou muito nervoso, por eu me sentir uma pessoa assim, incapaz de eu ver a minha filha daquele jeito, onde que era para ela estar lá, porque se a minha filha foi para algum lugar, ela é uma pessoa indefesa e eu tinha certeza que tinha alguém ali para proteger ela. E eu vi que a minha filha sofreu um ataque, porque nós não estamos falando de uma mordida, foi 5 mordidas. E será que não tinha ninguém naquele momento ali para socorrer a minha filha? Então ela sofreu ontem à tarde, uma vez só, uma criança, mordeu ela 5 vezes, que nem eu não sei se você está vendo as fotos.
as condições que a minha filha ficou. Estamos vendo o Sr. Joeval as fotos. É por isso que eu falei, foi agredida num dia só ou na semana? Bom, mas mesmo se fosse na semana inteira, seria um absurdo, né? Sim. Porque essa criança chorou. Porque é uma mordida na barriga, uma mordida no rosto que eu estou vendo ali. Essa criança deve ter chorado, E né? o que foi alegado? Porque é de praxe nas creches, quando o pai ou a mãe, o responsável, vai buscar, a professora explica o que aconteceu. O que foi dito para o senhor, o que foi explicado para o senhor ou para a pessoa que fez o contato com a creche? A mãe da menina, a minha foi buscar, eles falaram que infelizmente estão sem quantidade de pessoas suficiente para tomar conta das crianças. Então, tipo, se não tem gente suficiente, fala para os pais, a sua criança vai correr risco. Você vai mandar? Porque nós não temos gente suficiente para tomar conta. E vocês sabiam dessa situação da creche até que aconteceu isso antes ou só soube ontem? Nós estamos sabendo ontem, quando aconteceu. Porque se a gente sabe que não tem gente suficiente, nós não vamos mandar nossa criança para lá. Porque eu não quero que minha filha vá para um lugar que ela vai correr risco de sofrer um ataque desse. O senhor tem toda a razão, porque se eu também tivesse um netinho, uma filha, que você vai para uma escola, que você sabe que não tem a segurança que a escola tem obrigação de dar, eu também não preferia ficar em casa, sabe, do que mandar para a creche. Mas né? a maioria dos pais não tem nem essa opção. Eu sei, mas sabe? Talvez... Porque falam, não, hoje amanhã não tem, a professora pegou dengue, covid, está afastada, é uma coisa. Agora, demitiu aqui uma que era aposentada, não tem previsão. Você vai ficar 2 meses sem mandar a criança para creche. Tem que ter a resposta da Secretaria de Educação. O que está acontecendo? Se é só lá nessa creche, e por isso é geral, né? Tem que existir um esquema onde você tenha pessoas que possam se deslocar de um local para outro. Sim. Sabe? Então, quer dizer, uma professora que faça um trabalho preliminar em algum outro lugar, sabe? Faltou, você vai para lá. Você não pode deixar a criança exposta. Tem razão o pai, a pessoa que me procurou ontem, nem sei se foi o senhor, disse, Madalena, você não sabe se a criança vai... Porque, olha lá, a mordida que ela teve foi perto do olho. O olhinho é que a coisa que tapa ali não mostra o tapô. Seu Joseval, essas mordidas teriam sido da mesma criança contra a sua filha ou foram algumas crianças que fizeram essa situação? O Luiz está falando? Isso. Ô Luiz, pelo que eu fiquei sabendo, foi a mesma criança. A mesma criança. Estou indo lá agora com a minha esposa na creche, para eles falar o que aconteceu, porque alguém tem que ser responsável por isso. Alguém tem que ser... Minha filha não vai ficar com esse monte de hematoma e simplesmente aconteceu. Se fosse uma mordida só, vamos relevar, porque criança... Concordo com o senhor. Ali, concordo. Qualquer descuido, uma só. Mas a gente estamos falando de um ataque. Uma criança atacou a minha filha de 3 anos. Então, olha, essa mordida, ontem o doutor falou, essa mordida perto da orelha dela, se pega na orelha, arrancava a orelha da menina fora. Essa próximo do olho, se pega em cima do olho, poderia estourar a bolinha do olho dela. Olha o risco. Minha filha poderia ficar cega, poderia ficar faltando um pedaço na orelha. Menina de 3 anos. É uma curiosidade que eu tenho. Quando teve essa mordida, você ficou sabendo logo na hora que aconteceu ou só viu isso depois que, na hora da saída mesmo, quando chegou em casa, alguém te procurou, avisou, teve um problema aqui com a sua filha, vem buscar, ela tá chorando, ou tudo transcorreu, entre aspas, normalmente até chegar a hora da saída e você só conseguiu ver isso em casa ou quando pegou ela na creche? Não, elas ligaram para a mãe da menina, era 1h da tarde. A minha menina entra cedo e sai às 4h da tarde. Aí 1h da tarde ela ligaram para a mãe da menina. Falou que era para ir na creche, que tinha acontecido um acidente. Quando a mulher chegou lá, topou a minha filha daquela forma. Olha. Só que ela nem me ligou. Ela correu e falou, não, preciso ver o que eu vou fazer. Ela foi na delegacia. Ela só ligou para mim à tarde. Quando eu estava trabalhando, ela ligou para mim. Aí eu fui... já perdi tudo, a noção de tudo. Aí eu fui, ela estava na delegacia, chegamos na delegacia, a delegacia falou que não era crime. Eu falei, minha criança atacada desse jeito não é um crime, alguém não tem que responder pelo crime desse. Uma criança de 3 anos, eles não quiseram nem fazer o BO. Bom. Aí nós fomos de novo, aí fomos orientados de novo, fomos lá, fizemos o BO, passamos pelo médico, aí hoje vamos fazer o corpo de delito, para a gente tomar uma providência, porque isso aconteceu com a minha filha, amanhã pode acontecer com outra qualquer também. Tá certo. E a gente tem que evitar isso. Tem que dar um basta nisso. O senhor tem toda a razão. Joseval, muito obrigado, o senhor tem toda a razão. E a gente fica na expectativa da manifestação de outros pais se tivermos casos idênticos, né? Agora, essa criança que atacou a filha do senhor Joseval,
precisa a própria diretora ver comportamento, se ela é muito agressiva mesmo com as coleguinhas ou não. É tudo muito normal, Luiz Antônio tem razão. Normal. Mas não é normal sucessivas mordidas assim, porque acontece uma vez, acabou. Você escuta, uma criança vai chorar. Quando chora, você fica até assustada. Claro, né? Você vai lá, pega a criança, separa as duas, atende a que foi mordida. E a criança que ataca, quando a outra chora, ela se assusta. Também, porque ela não faz isso para atacar. É a fase oral, é a manifestação, até ela aprender que não é assim que se manifesta, é um processo. Por isso tem que ter alguém em cima explicando, né? Desse jeito, né? Então, quer dizer, o Celito está indo lá na creche, e se tiver alguma mãe para reforçar a situação do seu Joseval, seria muito melhor. E eu gostaria de saber o que o secretário da Educação vai dizer a respeito do assunto e quando essa escola e as outras escolas receberão os professores que estão faltando. Há uma manifestação já por meio de nota com o Lucas sobre esse assunto. Vai lá. Madá, vou trazer então, não sei se elucida muito, mas então a supervisora da unidade está acompanhando a situação ocorrida na data de ontem, em que essa criança de 3 anos sofreu mordidas de outra criança. A diretora desse CR, do Maria Enaura Malavolta Magalhães, tomou conhecimento e informou imediatamente a supervisora responsável pela unidade sobre o fato, assim como os responsáveis pela criança para seu pronto atendimento. As medidas para apuração do acontecimento estão sendo tomadas, bem como também os procedimentos internos no âmbito administrativo e pedagógico para que se evitem outras ocorrências semelhantes. A questão principal a nota não responde, né? Tem falta de professores ou não tem? E o que vai ser feito? Tem professor com 40 crianças ou não tem? Né? Essas são as informações mais importantes dessa história. Que vai ter um trabalho pedagógico, isso a gente sabe. Isso, a diretora, coordenadores, professores sabem de praxe. A questão é, quantos profissionais estão faltando nesta unidade? Qual é o prazo para a recomposição do quadro de funcionários? São as perguntas mais importantes que precisam ser respondidas. Bom, tá aí. O assunto está em pauta. O nosso repórter, o Cirito, vai indo até a creche para ouvir como é que está a situação. Quantos professores estariam faltando? Será que alguém poderia falar? Ou será que era essa nota que queriam? Olha, aquela escola onde aconteceu o incidente tem 80 professores, está faltando 10. Sabe? Ou nós não sabemos. Quer dizer, são sempre... Por isso que eu gosto de conversar com a pessoa. Eu gosto de conversar com o secretário. Era no governo passado que a gente convidava a secretária e eles não vinham. É esse atual governo que nenhum secretário quer falar, estão proibidos, estão censurados. Quer dizer, é uma coisa impressionante. É impressionante. Estamos vivendo uma democracia ou não? Ou eles só querem lacrar a internet? Democracia para eles é a internet livre para falar besteira. Isso é democracia. Você entendeu ou não? Então eu quero ter a internet para falar o que eu quero e não quero ser processado. É isso que eles querem. Direito, é liberdade de expressão. Se o secretário de Educação não quis nem comparecer à Câmara Municipal para falar com os vereadores, que também são autoridades, né, que também são eleitos pelo público, imagina falar num jornal que vai questionar ele, que vai perguntar e não ficar levantando a bola para fazer gol de placa, né? Deixa eu chamar Celito Esteves, porque está na porta da creche, estou vendo aí um movimento. Sim. E o Celito pode ter esclarecimento sobre essa questão de crianças agredidas, né? Ou criança que foi agredida ferozmente ontem na creche, né? Tá com você, Celito, vai lá. Tá, já. Olha só, eu estou realmente em frente à creche, toquei a campainha aqui para ver se eu conseguia falar com a coordenadora ou alguns professores. Eles vieram me atender, mas disseram que não podem dar entrevista, nem aparecer nessa situação, ou em qualquer situação, porque tem que se dirigir à secretaria, claro. Eu cheguei um pouquinho depois que os pais deixaram as crianças, ainda assim eu consegui aqui conversar, vou conversar com 2 mães. Queria saber, você me disse que é da mesma sala do seu filho? É, do lado do meu filho, na sala, da menina. E conta pra gente, você chegou a ver as fotos, uma situação assim preocupa os pais? Preocupa, é preocupante, né, porque são 5 mordidas, né? Não foi só 1, 2, né? Que às vezes acontece, mas é preocupante. Né? E existe uma questão que talvez seja a falta de professores, de cuidadores. Vocês sabem disso, não? Pelo que eu fiquei sabendo, tá com falta. Tem bastante falta de cuidadores. Ainda assim, não tem outro jeito. Tem que deixar a criança aí, porque... Tem que trabalhar, né? Se a gente não trabalhar, a gente não ganha um pão do dia, né? Como é seu nome? Sabrina. A Sabrina sabia já da situação, porque
a menina que foi mordida fica na mesma sala, do lado do seu filho. Fala. É. Agora, o seu nome? Jesuína. A Jesuína não sabia, quando eu perguntei para ela, ficou espantada. Sim, eu fiquei, porque eu tenho 2 filhos que estudam aqui. A mais velha já estudou, não estuda mais. E agora eu tenho um pequenininho de 1 ano e 8 meses e uma de 4 aninhos. E eu não sabia dessa situação. Ontem eu vim pegar minhas crianças na escola, não soube dessa situação. Tá bom, obrigado. E já, aí quando eu te falei, você já perguntou, mas em que turma foi? Ninguém viu? É complicado, né? É complicado, porque na primeira mordida a criança já chora, né? E aí se tem um professor, um educador do lado, já vai e separa a criança que tá mordendo a outra. Ou seja, você já fez aí uma dedução lógica. Se numa primeira mordida que a criança chora, ninguém fez nada, é porque não tinha professor ali. Ninguém perto, né? É complicado. E você tem notícia de que faltam professores? De que o quadro é insuficiente? Sim, esse ano eu ainda não tive essa notícia, mas no ano passado a gente teve muito problema com isso, de faltar educadores. E eu tive muito problema com a minha filha. Que tipo de problema? Por conta de não ter educadores suficiente, então ela tinha que ficar em outras turminhas, junto com outras turminhas, aí ela dava um pouco mais de trabalho, às vezes ela não queria dormir, aí a escola me ligava, reclamava bastante dela, sabe? E ela tem autismo, então ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas é esse tipo de problema que eu tive na escola. Mas com número insuficiente fica complicado, né? Bastante, porque tem bastante aluninhos, né, aqui na escola, mas fica... Tá legal, muito obrigado pela sua atenção. Falar para vocês, o Mesão, que diferentemente de outros dias, hoje a Guarda Municipal veio para cá, também estava aqui observando a entrada dos pais, porque a situação é realmente chata, realmente preocupa os pais. Eu tô aqui fora e tô ouvindo a criançada lá cantando ali dentro com os professores. Quer dizer, ali o dia segue normal, mas fica essa marca muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês alguma coisa. Não é tudo dentro de sala de aula. A escola, a creche é grande, bacana, bonita, assim, parece bem cuidada, mas isso na questão da estrutura. Agora, com relação a professores, os pais já deixaram claro que existe uma insuficiência. Tá certinho, Celito já fez aí todo o trabalho, viu? Então a gente já esmiuçou a matéria de cabo a rabo e agora precisa mesmo ter os professores em número suficiente para dar cobertura, porque a mãe matou em cima, né? Se você mordeu uma criança, no primeiro choro dela, uma educadora já corre, já vê como é que foi e tal, já faz a correção. Olha, Benzinho, não pode fazer isso, sabe? Isso, a coleguinha vai chorar, olha lá, tá vendo? Então, é isso aí que é educação, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, não pode não ter 5 mordidas, tá? Revoltou o pai, o seu, como é que chama? O seu Joseval, né? Tá bem nervoso e com toda razão. E ele é mulher, né? Ô, Deus me livre, seu filho foi trucidado. Nossa, com 5 mordidas e uma delas pertinho do olho. Sabe? Então, quer dizer, pode até cegar uma criança, Deus me livre.